E o quarto passo da missão ainda está no capítulo 3, que é talvez o passo mais difícil. Depois que você age, você precisa de uma resposta, o que você tem que fazer? Esperar. Ô, trenzinho difícil, dá aquela ansiedade, você começa a comer demais ou não comer de nada, aí você perde o sono, e aí você tem diarreia, e aí você tem dor no estômago, e tem dor de cabeça, aí você rói as unhas, e aí muitas coisas acontecem nessa espera, porque é difícil esperar, né? É muito difícil, principalmente para quem tem um grauzinho de ansiedade a mais. É muito difícil esperar. Elas poderiam ir direto no resgatador mais próximo, como a Silmara comentou? Sim, elas poderiam ter ido. Mas as coisas aconteceram de uma maneira diferente e depois a gente vê que realmente faz parte também de uma ação divina. E por coincidência, Ruth entra, né, no campo de Boaz, como a gente viu anteriormente, casualmente. Então, elas tinham feito tudo o que estavam ao alcance. Então, qual é o momento certo de esperar? Como eu sei que eu preciso esperar? Quando eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, tudo o que eu tinha de fazer, eu fiz. Essas duas mulheres, elas correram riscos, principalmente Ruth, ela correu riscos. Veja, no capítulo 2, versículo 22, diz assim: então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, depois que ela foi convidada, né, por Boaz, Ruth, a ficar com suas servas. Noemi aconselhou a sua nora: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la, poderiam agredi-la, poderiam assediá-la, poderiam fazer qualquer coisa ruim contra você. Ela correu riscos, indo sozinha fazer todo aquele trabalho. E elas também correram riscos de serem difamadas, porque no capítulo 3, versículo 14, diz assim: ela ficou deitada aos pés dele, Boaz, até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. E Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Elas agiram, tiveram atitude, mas a atitude que elas tiveram não corromperam a sua integridade. Elas continuaram sendo íntegras. Então esse é o momento de esperar, e sendo então o momento mais difícil. Depois que a estratégia estabelecida, a ação é colocada em prática, capítulo 3, versículo 18, eu acho que está projetado, nós podemos ler juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Elas tinham que conter a ansiedade. Elas tinham que se segurar. Mas o ponto mais importante que eu vejo nessa fase, nesse passo da espera, é que enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando. Quando o meu trabalho encerra, o trabalho de Deus começa. E aí você pode acompanhar na sua Bíblia, eu acho que eu projetei o texto também. No capítulo 4, versículo 1, diz assim: enquanto elas estavam esperando para ver o que ia acontecer depois da sua ação, enquanto a espera está acontecendo, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Ok. Versículo 2. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. Boaz convocou uma espécie de júri para julgar a situação, para pensar sobre aquela questão, porque ele precisava estar legalmente resguardado para que pudesse ser resgatador dessas mulheres. Versículo 4. Pensei que devia apresentar a você o assunto, mas na presença dos líderes do povo, e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba,
pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu resgatarei, respondeu ele. Então, ele seguiu o processo de forma legal. Ele não burlou nenhuma lei, nenhuma ação para conseguir aquilo que ele queria, mas ele seguiu os passos. Enquanto isso está acontecendo, Ruth e Noemi estão esperando. O que vai acontecer? Será que ele já resolveu o assunto? Ai, meu Deus. E agora? Capítulo 4, versículo 11, arrancando os cabelos. Alguém estava caindo até os cabelos da cabeça. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Depois que eles conversaram, se resolveram, entraram num acordo, decidiram. Então vem esse momento, então, que a porta confirmaram. Somos testemunhas, disse os líderes. Faça o Senhor com esta mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Os líderes dão a bênção como se ela já fosse uma israelita, citando Raquel e Lia, que foram as duas mulheres protagonistas do povo de Israel. A maneira como esses líderes reconhecem e abençoam Ruth. E parece que esta é uma confirmação das palavras de Boaz, quando ele viu que Ruth abandonou sua família e suas terras para ficar com Noemi. Ele diz que você encontre abrigo debaixo das asas do Senhor. E aqui ela está encontrando esse abrigo debaixo das asas do Senhor, quando essas coisas estão acontecendo. Então, como saber que é o momento certo de esperar? Porque se eu estou fazendo demais, se eu faço sempre, pode caracterizar uma falta de fé ou até mesmo ansiedade. Se eu faço aquilo que eu não preciso fazer. Mas também não fazer nada pode dar características de que eu sou preguiçoso ou que eu sou passivo. Então, como saber qual é o momento certo de esperar? Quando a ação seguinte já não depende mais de mim. Quando aquilo que precisa vir depois já não depende mais de mim. E aí, ainda no versículo 18 do capítulo 3, Noemi reforça exatamente isso. Aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Agora já não dependia delas. Elas só tinham que esperar e confiar em Deus. E aguardar pela resposta. Elas foram esforçadas, foram mulheres de fé, foram empenhadas, mas agora, nesse momento, é o momento de esperar.